Algumas famílias puritanas que estavam a bordo do Mayflower buscavam na América um novo modo de praticar a sua doutrina e livremente e sem perseguição. No mesmo ano, os puritanos começaram a criação do estado de Massachusetts, da colonização da chamada Nova Inglaterra. Os puritanos vieram para o Novo Mundo por conta própria, devido à Reforma Protestante. Reforma Protestante Inglesa. A Reforma Protestante foi um movimento reformista cristão iniciado no início do século XVI por Martinho Lutero, quando, através da publicação de suas 95 teses, em 31 de outubro de 1517, na porta da igreja do castelo de Wittenberg, protestou contra diversos pontos da doutrina da Igreja Católica Romana, propondo uma reforma no catolicismo romano. Antes se chamam Pilgrim Fathers ou Pais Peregrinos. Guerras. Ao longo do século XV e XVI, a Inglaterra enfrentou um período de guerras e de disputas dinásticas. Após a Reforma Anglicana, promovida por Henrique VIII, a Inglaterra atravessou mais um período de conflitos, dessa vez religiosos, entre anglicanos, católicos e grupos calvinistas. Reforma Anglicana. Henrique VIII, rei da Inglaterra, tinha sido um fiel aliado do Papa, recebendo o título de defensor da fé. Entretanto, uma série de questões políticas e econômicas o levaram a romper com a Igreja Católica e a fundar uma Igreja Nacional na Inglaterra, isto é, a Igreja Anglicana. O crescimento urbano. O crescimento das manufaturas de tecidos britânicos provocou o surgimento de uma nova poderosa classe, proprietários rurais ligados à produção de tecidos e à expulsão dos camponeses de suas terras. Saiam daqui agora, trabalhadores, esta terra é minha! O fluxo migratório britânico do século XVII não reuniu apenas pessoas da pequena burguesia puritana, mas contou com membros da nobrezia e das camadas populares. Os ingleses eram, em grande maioria, mas também houve imigrantes holandeses, suecos e de outros países europeus. William Penn, fundador da Pensilvânia, movido pelo desejo de construir na América uma comunidade fortemente marcada pela religião, percorreu a Grã-Bretanha convidando famílias interessadas em refazer sua vida no Novo Mundo. Venha para o Novo Mundo, um lugar sem injustiça e pecado. Não! Essas pessoas constituíram na América inglesa as chamadas 13 colônias. Colônias nortistas de Massachusetts, Connecticut, Rhode Island e New Hampshire formaram a Nova Inglaterra. Culturas nos vales dos rios multiplicaram-se em pequenas propriedades rurais que apresentavam uma produção diversificada na base do trabalho familiar. Ao lado da policultura, a pecuária recebeu forte impulso com a criação de gado bovino e ovino, responsável pelo desenvolvimento das indústrias de carne, banha e tecido. Basicamente destinada ao mercado local e regional, a produção manufatureira beneficiou-se da existência da mão de obra especializada e de matéria-prima disponível para o setor. Nelas desenvolveu-se uma sociedade dinâmica, com os ricos comerciantes urbanos no topo da pirâmide. Nas áreas desenvolveu-se uma bem-sucedida indústria naval, que teve importante papel no chamado comércio triangular, figura 4, página 42, apostila 6.
Esse rico comércio envolvia os colonos da Nova Inglaterra, as Antillas e a África. Como o comércio triangular era altamente lucrativo, os navios viajavam sempre carregados de produtos. Na volta, os porões traziam manufaturas para serem vendidas na América. As colônias meridionais, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Maryland e Geórgia ofereceram amplas possibilidades para a economia de exportação nos moldes mercantistas. Durante muitos anos, o fumo foi o principal produto de exportação da economia sulista. De início, juntamente com o trabalho familiar, empregou-se a servidão por contrato. Em geral, os trabalhadores eram pessoas pobres que tinham sua passagem para a América paga pelos proprietários de terra, em troca de prestações de serviços sem remuneração por algum tempo. Os latifundiários, porém, logo passaram a dar preferência ao trabalho dos africanos escravizados. As pequenas e médias propriedades foram sendo absorvidas pelas grandes devido à falta de recurso para a compra de escravos negros. Nas colônias do Sul desenvolveu-se uma sociedade marcada pela desigualdade social e étnica, que levaram a uma violenta guerra civil entre o Norte e o Sul. Centro. As últimas colônias a surgir na América Inglesa foram as centrais, localizadas entre a Nova Inglaterra e as colônias sulistas, numa área em que já existiam núcleos criados por holandeses, franceses, alemães e suecos. Formado por províncias de Nova York, mais tarde os estados de Nova York e Vermont, província de Nova Jersey, mais tarde estados de Nova Jersey, província de Pensilvânia, mais tarde o estado de Pensilvânia, colônias de Delaware, mais tarde o estado de Delaware. Autogoverno. Por meio de debates sobre problemas públicos e cívicos, a população ganhou a experiência do autogoverno. É utilizada para descrever um povo ou um grupo apto a exercer todas as funções necessárias do poder, sem intervenção de qualquer autoridade que eles mesmos não possam alterar. Exercendo a cidadania, as 13 colônias, ao status de república independente sob uma base federativa, concluiu que essas bases se chamariam Estados Unidos da América. Desde o século XVI e acentuadamente no século XVIII, 17, os franceses tentavam participar da corrida colonial, dando propriedade à ocupação de territórios americanos de Portugal e da Espanha. A França teve mais êxito na América do Norte, mas a rivalidade com a Inglaterra colocou em xeque a soberania sobre algum amplo território que se estendia do Canadá ao Golfo do México. A participação francesa na corrida colonialista nas Américas teve início em 1555 no Brasil, com a ocupação de um pequeno trecho no litoral fluminense, no qual foi fundada a França Antártica. Entendeu, né? Obrigado. Os franceses e os Tupinambás, porém, acabaram vencidos pelos portugueses e seus aliados indígenas. Uma investida francesa em terras do atual Maranhão entre 1612 e 1615 também foi derrotada. A ocupação efetiva de parte da América pela França só ocorreu no século XVII, nos moldes de um amplo projeto mercantilista. Vai. E depois você filma separado do áudio atrás do narrador, uma coisa. Só mostra a pessoa, assim, Porque não é legal. Claro que é, muito mais fácil. Faz isso. Tem que falar mais isso aqui só. O ponto de partida foi a fixação de uma colônia francesa em Quebec, no Canadá. A América Francesa recebeu um sério golpe com a Guerra dos 7 Anos.
travada entre duas colonizações europeias, lideradas respectivamente pela França e pela Inglaterra. Em 1759, os britânicos conquistaram Quebec. Em 1763, com o fim do conflito, as duas nações assinaram o Tratado de Paris, que determinou a entrega do Canadá e de parte das Antilhas Francesas à coroa inglesa. O tratado ainda estabeleceu que a região a leste do rio Mississippi passaria a fazer parte do Império Colonial Inglês e que a Louisiana seria entregue aos espanhóis.